Olá pessoal, muito obrigado por estar assistindo a mais esse vídeo. E hoje eu gostaria de compartilhar com vocês algo a respeito de missões. Eu estava meditando na vida de Paulo, missionário. E como vocês sabem, eu sou missionário aqui no Japão, uma nação que é bem peculiar, bem diferente, em diversas formas culturais, artísticas e de pensamento. E eu fiquei imaginando Paulo, que é o grande missionário da Bíblia, o grande herói da fé, o mestre da graça. Ele foi aquele que escreveu a maior parte do Novo Testamento, que nos ensinou sobre a palavra de Deus. E ele, como missionário, eu fico impressionado com a humildade dele diante dos irmãos de Tessalônica, porque ele poderia talvez se portar de uma maneira arrogante e soberba e falar que ele era um grande homem de fé e não pedir oração para eles. Ele fala, não, eu sei, eu ando em fé, Deus está sempre comigo, eu vou cumprir com o plano de Deus para a minha vida. Mas lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, ele humildemente, sabendo do seu chamado em Deus, sabendo da sua missão, ele pede para que a igreja de Tessalônica ore por ele. E ele fala, e o que eu acho mais maravilhoso diante de tudo isso é que Paulo, como missionário, porque você tem que entender que a vida de um missionário é viver por algo que é muito maior, um propósito que é muito maior do que bens materiais, do que seus próprios sonhos, do que suas próprias vontades. Então Paulo está ali decidido a cumprir com o plano de Deus para a vida dele. E ele larga tudo, todo o seu conforto, a sua tradição religiosa, para seguir o plano de Deus para a vida dele. E agora ele está ali diante da igreja de Tessalônica, abrindo o coração deles e pedindo oração para eles. E o que me surpreende, que eu falei que é maravilhoso, é porque o pedido de oração dele não foi para nenhum bem pessoal dele. Ele não pediu para que orasse pelos filhos dele, para que orasse pelos amigos dele, para que as contas da casa dele fossem pagas. Não, ele como missionário, o pedido de oração dele foi que ele pregasse a palavra de Deus e alcançasse mais pessoas e a palavra de Deus fosse glorificada onde quer que ele fosse. E além disso, ele ainda pede que aqueles irmãos orassem por ele para que ele fosse livre de homens perversos, de homens maus. O que eu quero chamar a nossa atenção aqui? Que nós, como igreja, nós devemos nos envolver em missões. Nós devemos nos envolver com os missionários, ajudá-los em oração, suporte financeiro, mas também entender que eles passam por combates, eles passam por desafios e talvez existem homens que se colocam diante da vida deles muitas vezes que são enganadores, que são perversos, que são maus, que são roubadores, outros que estão em alguns países que são extremamente violentos, onde há perseguição religiosa e nós precisamos orar para que eles sejam livres. Os missionários, eles não são super-heróis da fé, que não precisam de ninguém. Não, pelo contrário, nós como igreja, nós não devemos olhar os missionários como pessoas isoladas, mas devemos olhá-los como irmãos em Cristo Jesus e sustentando eles em oração, dando esse suporte e orando, sabendo que a nossa oração pode também trazer livramento de homens, de situações ruins para a vida deles. Então, eu quero deixar essa mensagem no seu coração, que você medite nisso e que você viva o melhor de Deus para a sua vida, servindo os seus irmãos, servindo a igreja e tendo uma visão missionária, porque missão é o coração de Deus. O Filho de Deus foi o primeiro missionário que Deus lançou no mundo. Seja abençoado com essa palavra.